o ato da gente se infectar ou não é uma coisa muito simples, é só lavar as mãos. Só lavar a mão, né? Lavar as mãos e ainda aplicar o álcool por cima te dá uma boa medida de proteção contra a possível contaminação acidental. Né? A única arma que nós temos contra esse tipo de problema é a vacina. E mesmo assim, muita gente não quis se vacinar. Não, milhares. E outras pessoas, qualquer cuidado que tu estabeleça, as pessoas se sentem agredidas nos seus direitos de optar por sim ou por não. A verdade é que tu não fazendo essas medidas de proteção, você está mais exposto. Você vai passar para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas do seu contato, assim como você pode se contaminar também. Porque as pessoas sempre pensam que não vão passar para ninguém. Exato. Mas elas se esquecem que elas podem pegar de alguém. Agora, Denise, você falou há pouco que você atendeu muitas pessoas com sequelas e que ficaram ainda com sequelas do vírus Covid lá pós-pandemia. Mais afetados, audição, paladar ou qual que você assim, mais notou, Denise? Olfato e gosto em primeiro lugar, paladar? Mais olfato do que paladar. E em segundo lugar, surdez. Surdez, Denise? Surdez. Irreversível? Irreversível, graças a Deus. Nossa. É de um lado só. De um lado só? Se fosse dos dois... Preferencialmente? Não tem preferência de lado, pode ser qualquer um. Mas como é que um vírus pode migrar para a região do ouvido, Denise? Através da circulação. Da circulação. Dos líquidos orgânicos, das secreções humanas, onde pode ter líquido, o vírus gosta. E como é um micro-organismo, é um fenômeno praticamente invisível ao olho nu. Se eu pegar com a mão em algum lugar que tem o vírus e colocar no ouvido, automaticamente posso ser infectado? Depende da característica do micro-organismo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o vírus da AIDS, ele é um vírus extremamente lábil. Quer dizer o quê? Ele só consegue viver se ele estiver no corpo humano. Então, por exemplo, se você cuspir AIDS no chão... Uma pessoa que tem AIDS cospe no chão. No outro dia, você vai lá, não tem mais AIDS ali. Agora, se você cuspir tuberculose, que é um bacilo resistente... aquela tuberculose vai estar ali durante muito tempo. Sobrevive há muito tempo. Sobrevive, o bacilo... Ela é aeróbica, vamos dizer assim. Ela resiste muito às condições ambientais e tal. E hoje está se descobrindo bactérias que vivem em ambientes hostis, como ambientes desérticos, ambientes com alta umidade, né? A bactéria gosta de calor e umidade. Isso quer dizer, então, voltando ao que nós estamos falando, que a máscara ainda é uma grande defesa, além da vacina, é claro. Já está mais do que comprovado, né, Denise? Vacina, máscara, lavar as mãos e o álcool. Esses 3 itens... Fundamental. Nós estamos falando isso aqui porque ainda existe uma certa resistência, Denise. Eu converso com pessoas todos os dias que dizem, não, isso é uma invenção, a doença não existe. Mas o que você quer mais ver e ouvir de que a doença existe? O ser humano, nesse ponto, ele é complexo, cético. Né? Ele é estranho, né? Ele sempre quer contrariar normas, como se fosse uma afirmação a ele mesmo de que ele não anda como todo mundo anda, ele é diferente, né? Mas você vê assim, né? Se tu renegares uma vacina que foi construída agora, então tu tem que renegar vacina para cachumba, tu tem que renegar vacina tríplice viral, tu tem que renegar vacina para tuberculose, tu tem que renegar vacina para meningite, ou seja, por que as vacinas que já eram feitas antes da Covid valiam e todo mundo queria se vacinar, e por que a da Covid não vale e ninguém quer se vacinar? Mas aí está um grande X. Mas o que dizem é como é que descobriram em tão pouco tempo a vacina? Porque você não pode comparar a ciência de hoje com a ciência de 40, 50, 60 anos atrás. É isso que eu tento explicar, Denise. Né? Antigamente nós nos comunicávamos por um cordão de pessoas, um passa para o outro. E a informação saía A do primeiro e chegava Z no último. Hoje nós apertamos um botão de um computador, nós temos informação na hora ali. Né? Então, esses processos, tempo real, vamos dizer assim. Nós temos mais drogas, mais reagentes, mais substâncias para acelerar reações e expor esses micro-organismos a condições favoráveis àquilo se desenvolver em laboratório, né?
porque você só pensa nesse tipo de coisa se o micro-organismo estiver no corpo humano. Hoje nós temos condições de copiar a situação do ser humano e injetar aquele micro-organismo ali e ver como ele se comporta. Então, em cima disso é óbvio, mas não é nada, nós levamos 1 ano para sintetizar uma vacina. Foi 12 meses de trabalho diuturno, né? E nós temos ainda os organismos internacionais que regem as liberdades individuais para ver se não adianta só tu sintetizar uma vacina, você tem que ver se aquilo funciona no ser humano e qual é a ética que você vai usar para testar populações. Então hoje nós temos os voluntários. Antes ninguém se apresentava para testar porque tinha medo de pegar a doença. Hoje nós já temos pessoas que são voluntárias, elas querem se oferecer para fazer um tratamento que possa beneficiar futuras gerações. Em nome da ciência e da vida, né? Claro, é uma mudança de mentalidade muito benéfica. E nós temos que falar sobre isso. Lamentavelmente, muitas pessoas, e até houve, isso já foi muito falado, mas eu quero repetir aqui, porque a verdade dizem que hoje não existe, Diniz. Não existe a verdade. Hoje, muitos dizem o que é verdade é mentira e o que é mentira é verdade. Não existe a verdade porque as pessoas sempre querem uma prova da verdade. Exatamente. Mas nunca querem olhar para a prova da mentira. É isso. Né? Ou seja, sempre tem que ter alguma coisa que prove que funciona. Se não funcionou, não quer dizer que não funcione totalmente. Quer dizer que alguma ajuda pode dar. Muito bem. Falando sobre saúde, nós vamos ao intervalo comercial rápido. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre ainda as sequelas que as pessoas ficaram com aquele que foi infectado com o vírus Covid na última pandemia. A última. Espero que seja a última, né? Porque quando a gente fala em pandemia, já não estou aqui sendo profeta, muito pelo contrário. Mas quando onde a fumaça, fogo. Já dizia o ditado, né? A gente tem que colocar... A minha mãe dizia, quando você vê a barba do vizinho arder, coloca a sua barba de molho. E o vírus não escolhe quem vai pegar. Não. Eu, abrindo uma situação pessoal aqui, eu particularmente tive Covid, fiquei hospitalizado e tenho uma sequela hoje que é o meu olfato. Meu olfato acabou. Desde a doença há 3 anos atrás, não tenho mais olfato. Tá aí, ó. Isso é um exemplo, claro, um depoimento... de um profissional que foi vítima do Covid e que ficou com uma sequela definitiva. Como ele, milhares pelo mundo afora estão sequelados, vítimas deste vírus. Vírus este que ninguém sabe de onde veio ainda, definitivamente. Vamos ao intervalinho rápido e nós voltamos já com o nosso convidado de hoje, Dr. Eduardo Diniz, médico otorrinolaringologista. Tanto só, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Eduardo Diniz. Eu quero falar rapidamente sobre o Clube Social Saúde. Você já ouviu falar no Clube Social Saúde? Não? Procure saber, é muito bacana, eu recomendo. O Clube Social Saúde é como uma associação de melhores marcas que você vai encontrar na área da saúde. Não é um plano de saúde, é um clube social de saúde. Vale a pena você se informar, está na telinha aí o telefone. Procure se informar. Você paga um valor mensal, super acessível, para usufruir dos melhores profissionais em medicina, exames e por aí vai. Eu recomendo. Clube Social Saúde. Se informe, vale a pena você aderir. Dr. Eduardo Diniz, quando nós falamos de doença infecciosa, contagiosa, é claro que o Covid, não podemos esquecer de outras, a tuberculose, meningite e outras mais, né? Essas, ninguém contesta a vacina. A vacina contra o vírus meningocócico já existe. A vacina contra a dengue já está aí, para quem já contraiu a doença. Né? Temos a vacina contra outras determinadas doenças, contra o HIV também temos, aliás, contra o HPV, que é o Human Papilloma Vírus, em adolescentes,
que tem muito pai que reluta em vacinar os filhos, que deveria, né, Denise? E tem a vacina Sabin, que esse ano, Denise, infelizmente, aqui em Joinville não se alcançou o número, chegou-se a 70%, a meta era de 92%, chegou-se a 68%, 69%. Em São Francisco, 40%. Não dá para entender. Aqui em Joinville, agora estou indo vacinar crianças em casa. Poxa, eu fiquei sabendo esses dias, Denise. Você vê como é complexo o entendimento da mente do ser humano. Muito difícil. Quer dizer, você quer ver um outro fenômeno que vai ocorrer? Tem pessoas que não querem se vacinar contra o Covid, mas no momento que sair uma vacina para AIDS, e vai sair. Vai, ela está em fases assim, tá quase pronta, adiantadíssimas de pesquisa, todo mundo vai se vacinar para AIDS. E por que não se vacinar para o Covid? A Sabin, só a família que tem um filho sequelado pela paralisia infantil é que sabe avaliar o valor daquelas 2 gotinhas ali que não custava nada levar a criança. A criança não sabe escolher, ela não tem direito de escolher. Então, a responsabilidade é dos pais. Denise, eu coloquei no ar aqui um médico de Guaratuba que foi vítima dessa doença que você falou. Que o pai, na época, não o levou para tomar a gotinha. Na época não era gotinha, era ainda injeção. E ele teve sequela, ele tem dificuldade de caminhar, anda com um andador, mas ele é médico. E ele fez um apelo aos pais para que vacinem seus filhos. Não deixe de vacinar. Eu estive lendo uma matéria essa semana que passou, Denise, sobre o desperdício de dinheiro público no Brasil em relação à vacina. O governo adquire as vacinas, porque isso tem um custo. E tem um vencimento. E ela tem uma validade. Foi assim contra a gripe, foi assim contra o Covid e contra outras doenças. Aí o governo faz a campanha de vacinação, estima o público-alvo, 10 milhões de pessoas. Ele compra 12 milhões de doses, compra um pouquinho mais, ou 11 milhões de doses. E dessas 11 milhões de doses, 40% é desperdiçado. O governo faz publicidade, gasta dinheiro com propaganda. Porque a vacina é grátis aqui. Existem países que a vacina não é gratuita. Tem que pagar. Tem que pagar. Aí o governo gasta com publicidade, em rádio, televisão, jornal e mídias na internet. Gasta com a vacina, gasta com o profissional que vai ficar lá esperando para vacinar. E aí de cada 10 vai 4 ou 5, no máximo 6. Sobra 4. Aí essa vacina é jogada fora. É por essas e outras, dizem os especialistas na área de saúde pública, que o Brasil gasta bilhões por ano em saúde e não obtém o resultado que se espera. Efetivo. Não podemos culpar só o governo, Denise. Não é que culpar o cidadão, mas é conscientizar. A medicina já não tem mais o que dizer. Vacinação é fundamental. A medicina ocupa um lugar em que ela te oferece os recursos. Então, eu vou lhe dizer agora. Tem uma doença aí que está muito agora em voga, porque está se fazendo muito diagnóstico, é a AMI, atrofia muscular espinal. Isto. Sabe quanto custa um tratamento para AMI que tem que ser aplicado o mais rápido que você faz o diagnóstico na criança? 8 milhões de reais. É um kit, 8 milhões de reais. E a eficácia não está comprovada, né, Denise? Ela funciona muito bem. Alguns aspectos ainda podem ser melhorados. É o remédio mais caro do mundo. Hoje, né? Eu duvido que um pai e uma mãe tenham um filho com AMI e não queiram fazer o tratamento. A atrofia medular espinhal é aquela doença que vitimou aquele cientista, o Stephen Hawking, que estava numa cadeira de roda com deformações. Que em Joinville também é feita uma campanha para o menino. Isso. Você lembra? Que deu uma confusão aí, os pais acabaram sendo envolvidos com, diz a justiça, com desvio de dinheiro, aquela coisa dada toda. E todo mundo vai querer fazer. Então, esse aspecto é que tem que ser entendido e as autoridades investirem nisso. Ou seja, se tu fazes uma vacina para AIDS, por que tu não faz para Covid, que tu tem muito mais chance de ir ao óbito do que uma vacina contra AIDS?
Hoje já se sabe o que transmite AIDS. A AIDS não pega por abraço, por beijo, por essas coisas. É uma doença sexualmente transmissível. Então, se você não está nesses grupos de risco, a não ser que você seja um hemofílico que faça uma transfusão ou pegue por uma transfusão de sangue, você não vai ter AIDS. Mas pergunta se o dia que tiver uma vacina, se todo mundo não vai querer fazer. Claro que vai querer fazer. Vai ter fila em locais. E deve fazer. Por quê? Porque você vai ficar mais seguro em fazer uma transfusão de sangue. Isso vai liberar mais os doadores. Isso vai fazer a roda clínica, médica, girar mais. Isso vai melhorar o padrão de vida das pessoas que dependem de transfusão, dos insuficientes renais, que eram outra população acometida por AIDS também. Ou seja, e por que isso aí há interesse? E por que para fazer uma coisa imediata agora que está judiando tanto da população no mundo inteiro, ninguém quer fazer? É lamentável, Denise, é lamentável. Não existe explicação lógica. E tem o seguinte, né? O governo faz a parte dele, poderia fazer melhor, mas faz. E nós reclamamos e deixamos de fazer aqui a parte principal. É como assim, fosse um filme, tem um roteiro, o produtor, o diretor e os atores. Então nós temos a produção, nós temos o roteiro, mas os atores do filme não estão fazendo a sua parte. Aí não tem Aí tem o filme acaba não sendo concluído, fica inacabado. Não tem espetáculo. Não tem espetáculo. Até tem, mas é um espetáculo meio feio, vamos dizer assim. Então é importante essa consciência. O mundo moderno hoje, isso aí já está mais do que comprovado. O mundo moderno vai passar pela imunização. Não tem mais como. O homem, dizem os cientistas, Denise, está cada vez invadindo mais áreas que não é dele. Que não seriam dele. Quanto mais ele entra onde não deve, mais ele adquire doenças. E tem um detalhe, né? Doenças que são desconhecidas totalmente pela ciência ainda. Um exemplo é o Covid. Isso. Agora tivemos aí o surto da febre amarela, que também tem vacina. Nós invadimos cada vez as áreas onde estão os animais. Exatamente. Que convivem com os vírus deles. São chamadas de zoonoses. Zoonoses. Né? Doenças de animais que estão sendo adquiridos pelo homem, e isso mostra a complexidade dos organismos de cada um. Do meio ambiente. A nossa imunidade não tem defesas para reagir com determinados micro-organismos que fazem parte da fauna. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Nós vamos adoecer, quem sabe até morrer. Tem até a varíola dos macacos. Também. É outra doença que está aí aparecendo bastante e já matou gente. Já. Infelizmente já matou. Agora, Denise, quando nós falamos da otorrinolaringologia, nós falamos de faringe, laringe, amígdala, boca, o palato, a audição, o paladar e por aí vai. E mais coisas. E mais coisas. A cabeça e o pescoço. As glândulas salivares. A pele da cabeça e do pescoço. Isso. Estruturas mais internas que vão até a meninge. Os seios da face. O cone ocular. É complexo. Por isso que é chamado de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Alguns chamam de cirurgia de cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço. Por isso que o nome, eu não sei, mas a especialidade com o nome mais complicado é otorrinolaringologista. O resto é urologista, ginecologista, obstetra. Agora, otorrinolaringologista é grande, é complexo. Era o nome mais longo que existia na especialidade, ou seja, os primeiros endoscopistas da medicina eram otorrinos. Eles que tiravam os corpos estranhos de dentro da traqueia, de dentro das cavidades naturais. Então, a especialidade antes era chamada otorrinolaringologia, broncoesofagologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Esofagologia. Nossa. Os corpos estranhos de esôfago também eram os otorrinos que tiravam. Faziam. Aí depois dividiram. Ficava muita coisa para um cara só, né, Denise? Os gastroenterologistas assumiram a endoscopia, os pneumologistas assumiram a endoscopia respiratória e hoje a otorrinolaringologia e a cirurgia cérvico-facial se concentram na endoscopia da via aérea superior. Via aérea superior. Eu estava ontem à noite pensando no programa de hoje, aí eu estava pensando sobre, você falou que perdeu o olfato.
Aí, sabe, Denise, às vezes eu penso umas coisas assim, o quanto o corpo humano ele é complexo. Muito. É um universo a ser explorado. E frágil. E frágil. Muito bem lembrado. É igual uma taça de cristal. Você tem que pegar. Lá em casa eu pego com cuidado, porque já quebrei uma. Assim, sabe? Eu estava pensando, de manhã, quando eu vou tomar café, Denise, eu sento na mesa, eu gosto muito de fruta. O meu café da manhã é fruta. 5, 6 tipos de fruta. Iogurte, fruta, pão integral, suco de laranja. Aí você sente o cheiro do suco de laranja, o cheiro do mamão, o cheiro do pêssego, o cheiro do abacaxi, o cheiro do pão, o cheiro da manteiga, o cheiro do café, o cheiro do iogurte. São aromas diferentes. Aí no almoço, eu vou almoçar. Aí eu sinto o cheiro do tempero da carne, do arroz, do feijão. Sinto o cheiro da salada, do tomate, do azeite de oliva. Aí à noite eu vou jantar. Aí eu faço um omelete, sinto o cheiro do omelete com alho poró. Aí tomo um copinho de suco, um pãozinho, um queijinho branco, cada um com o seu cheirinho diferente. Aí eu pensei no olfato. Como o olfato tem uma importância, né, Denise? O olfato... Impressionante, rapaz. O olfato é me falta a palavra agora. O olfato é uma qualidade que a natureza deu ao ser humano para ela detectar perigo de vida, segurança de vida, o que pode ser bom para ele, o que não pode. O olfato. Por exemplo, o olfato. Um leão, por exemplo, ele sente o cheiro dos zebus... Da presa. A mais de 1 quilômetro de distância. Só o vento traz e ele já sente ali. Nossa. Porque eles têm o olfato do cachorro, por exemplo. O gato também é muito apurado. Para detectar droga, é muito apurado. Então, se você priva o indivíduo desse tipo de sentido, a vida começa a ficar um pouco mais difícil. Por exemplo, como regra geral, na natureza, que é onde o homem primitivo tirava os seus alimentos, tudo que aparentemente fosse doce poderia ser comido. Tudo que fosse amargo poderia não ser comido. Deveria não ser comido, porque poderia ser veneno, coisas que fariam mal ao tubo digestivo e coisas afim. Então, viver sem olfato, tu não sente esses odores, como tu está mencionando, tu não sente o cheiro de um bom perfume, tu não sente um cheiro de um bom banho, tu não sente determinados cheiros quando uma comida está estragada, quando uma carne passou dos seus limites, ou seja, a gente depende do olfato para sobreviver. E isso é muito importante. Então, geralmente o olfato e o paladar, eles estão juntos. Juntos. Quando um afeta, o outro afeta junto. Por exemplo, quando você toma um bom vinho, você sente o gosto do vinho, mas um pouco do aroma do vinho você sente no nariz. Verdade. Quando você engole. Verdade. Então, se o seu olfato está prejudicado, o gosto também vai ser. E vice-versa. Né? Impressionante isso, né, Denise? Aí você vê como a gente só dá valor àquilo que a gente gosta quando a gente começa a perder. Né? O ouvido, por exemplo. Você não tendo a audição de um lado, ao atravessar uma rua, você pode não perceber que tem um carro se aproximando. Exatamente. Então você não faz a noção do perigo. E isso pode ser extremamente prejudicial para muitas pessoas. Quando você falou há pouco sobre o Covid que afeta e que afetou pessoas na audição, no paladar e no olfato, eu fico me perguntando, essas células que foram afetadas, que são células, né, Denise? Elas morreram? É o neurônio. Ah, são neurônios cerebrais. Neurônios. Por isso que eu te disse que o vírus tem uma predileção por nervos. A gente chama isso de neurotrópico, neurotropismo. Ela gosta de nervo. Como o nervo é uma estrutura muito nobre no nosso corpo, ou seja, depois que ela sofre, ela não se regenera mais, essa lesão é definitiva. Nossa.
Né? Então, por exemplo, você corta a pele se regenera. Isso, fica cicatriz. Você tem um infarto, aquele músculo regenera, fica uma cicatriz, mas vai. Agora, sistema nervoso não. Por isso que nós temos os AVCs e as sequelas neurológicas de outras doenças. Né? Tanto a questão do paladar como o do olfato, quando a pessoa tem uma lesão numa parte do cérebro, vamos supor, do olfato, automaticamente ele também tem do paladar? Pode ter. Porque a região é a mesma, Diniz? É o seguinte, o olfato, ele é dado pelo nervo olfatório. Certo. É o primeiro par de nervos cranianos. Ele se localiza exatamente aqui, bem em cima do teto da fossa nasal, em contrato direto com o lobo cerebral frontal. O olfato? Que é onde ele é processado, né? Então, quando você tem lesão do nervo olfatório, você tem lesão do primeiro par craniano. Aí um exemplo, quando você aspira o vírus, ele entra pela narina e já... Tudo que entra no nosso corpo entra... Pela boca? Inalatório ou injetado, inoculado, que a gente chama. Então, tudo que entra, a gripe, as infecções, tudo entra pelo nosso nariz, pela nossa via aérea, que é o primeiro obstáculo de defesa que o nosso corpo tem. Certo. Se ele é um micro-organismo de uma patogenia bastante forte, ele ultrapassa essa primeira barreira e se instala em outras partes do corpo. E aí vai desenvolver a sua ação em partes que, teoricamente, têm menos proteção do que essas barreiras naturais que nós temos. Por exemplo, no cérebro nós temos um conjunto da circulação dos vasos que se chama barreira hematoencefálica. Então, tem medicamentos que não passam a barreira hematoencefálica, mas os micro-organismos, na grande maioria, passam. Senão não existiria meningite, encefalite, esse tipo de infecção. Nos ouvidos, a mesma coisa. Né? O vírus entra para a circulação através da via aérea superior, se instala na circulação e dirige, vai lá para o ouvido. Quando nós falamos há pouco sobre a máscara tem um papel... A máscara protege muito. Protege, né, Denise? Eu acho. Isso já está mais do que comprovado. Eu não tenho um percentual para te dar, mas a máscara é um grande aliado na proteção disso aí. Se você for ao Japão, no inverno, os japoneses estão tudo de máscara. Coreia do Sul também. Eles usam muito. Aliás, os asiáticos usam geral. Muito, né? Porque lá eles passaram por grandes pandemias, também sabem a importância da prevenção, né? Exato. Então, nós não copiamos o Halloween dos Estados Unidos? Por que não vamos copiar também a boa prática do japonês e do sul-coreano de usar máscara também, né, Denise? Tá aí. Nós vamos ter intervalinho comercial, é rápido, depois, na volta do intervalo comercial, eu até vou colocar uma pergunta de uma telespectadora que me mandou essa pergunta. Ela relata, Diniz, que depois que ela teve Covid, ela ficou com secreção na garganta, muita. E ela acha que foi consequência do Covid. Será que tem alguma relação? Não tinha secreção e ela está sempre com aquele... Doutor Diniz responde essa pergunta após o intervalinho comercial. Nós já voltamos, ok? Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando aqui nos estúdios da TV da Cidade com o doutor Eduardo Diniz. Doutor Eduardo Diniz, secreção na garganta pode ser consequência do vírus Covid que fez algum estrago na traqueia, na faringe ou na laringe ou não? Entre as causas que promovem esse tipo de distúrbio, até pode ser da Covid também, mas não somente Covid. Existem quadros alérgicos, quadros inflamatórios das vias aéreas superiores que podem causar esse mesmo tipo de problema. Esse ano nós tivemos um frio mais prolongado, muito úmido, muito chuvoso, em que a reatividade respiratória é óbvia, é lógica. Então, o nosso organismo reage contra as condições ambientais. Até isso é uma coisa interessante. Os congressos da minha especialidade, até uns 20, 25 anos atrás, não existia isso. Hoje, já existe espaço para os temas sobre climatologia e a otorrinolaringologia. Ligado um com o outro? Ligado, porque a via aérea é quem primeiro entra em contato com o ar, com a qualidade do ar, com a constituição do ar, com a temperatura do ar.
né? Tudo isso reflete sobre a nossa via aérea, né? Nós temos que ter sempre a mesma temperatura a partir da traqueia, dos brônquios e do pulmão. Senão, num clima frio, nós iríamos congelar o nosso pulmão e nos climas quentes nós iríamos superaquecer isso aí. Então, quem regula isso aí é o pulmão. O nariz participa bastante também de preparar o ar que vai ser inalado pelo pulmão. Então, essas queixas inespecíficas, assim, de secreção, eu sinto um desconforto, parece que tem alguma coisa presa na minha garganta, isso é típico de climas como o nosso aqui. O ar-condicionado, ele resseca o ar. Ele pode ser também um causador desse distúrbio? Pode e é um causador. Toda aquela água que você vê que o ar-condicionado expulsa, é a umidade que ele está tirando do ar. Aí a umidade não vai ficar mais num nível satisfatório e as nossas mucosas vão começar a ressecar. No momento que elas ressecam, o organismo imediatamente começa a tentar produzir umidade para compensar. Só que a umidade que o organismo produz, ela é um pouco mais espessa. Ela é uma forma que parece uma secreção, para tentar se defender das condições, das intempéries ambientais. E aí pode causar esse tipo de queixa também. O ar-condicionado é um grande causador disso. O ventilador também tira a umidade do ar, né, Diniz? Se ele te resfria o corpo a ponto de causar essas condições que eu lhe falei, ele também pode causar isso. Agora, colocar dentro do quarto um recipiente com água ajuda? Não tenho conhecimento de uma comprovação científica que me prove isso, Arivan. O ideal, então, é usar o ar-condicionado com moderação. O ideal é tu fazer lavagens da via aérea com esses sprays de soro fisiológico que já existem prontos no mercado para vender e manter uma boa hidratação. Fundamental. Boa hidratação, fundamental. Chegando o verão agora, e esse verão promete, o número de pessoas que vão utilizar o ar-condicionado, que é vamos dizer assim, entre aspas, um mal necessário, claro, é grande. Muito grande. O que a gente pode fazer para evitar isso, Diniz? Eu acho que a hidratação é um ponto fundamental. Deixar um copo de água no quarto? Não, eu digo você tomar água toda hora que puder. Porque as pessoas às vezes não sabem como fazer essa... doutor, mas como é que eu vou tomar 3 litros d'água num dia? Eu não consigo aguentar. Mas não é cada copo uma vez que você deve tomar pequenas quantidades, toda hora. Goles. Goles e goles e goles e goles, isso aí te dá uma hidratação que tu nem imagina. Se você levar em conta a perda que nós temos, que nós chamamos de perda insensível, é aquela quantidade de água que o nosso corpo perde para funcionar e que nós não conseguimos medir, é 0,9 ml por quilo de peso. Então, se você pegar uma pessoa de 70 quilos, 9 vezes 7, 63. Então, só para abrir os olhos de manhã, ela já está perdendo 630 ml. É água, hein? Água. E aí depois tu tem os volumes mensuráveis. Urina, os líquidos do sangue, isso tudo tu pode medir. Então, se você levar isso em conta, o recomendado é que você tome de 2 a 3 litros de líquido por dia, a mais que essas suas perdas. Então isso aí daria o quê? A mais. Isso aí daria em torno de uns 4 litros de água por dia. Num dia de muito calor em Joinville, nós tomamos 4 litros de líquido por dia sem notar, Ivan. Brincando assim, né? Porque nós perdemos imediatamente isso com o suor, com a urina, porque senão o corpo lança mão de mecanismos. Ele começa a restringir a perda de urina, tu começa a suar menos, que a pele fica mais seca, né? Tu começa a diminuir o volume urinário e isso não é bom para o rim. Aí acaba afetando não só a região... Tua pressão arterial cai. O corpo todo acaba sofrendo. O corpo começa a se adaptar. A hipófise produz hormônio antidiurético. É uma série de funções aí que o corpo lança para se adaptar, né? A nossa garganta, ou seja, a nossa boca, porque o intestino, começa pela boca, né, Denise? Começa pela boca. O sistema digestivo, né? O sistema digestivo, que nós chamamos de meio externo, ele começa na boca e termina no ânus. No ânus, né? E tudo que você ingere, você tem que ter noção do que você está fazendo, né? Sal demais não é bom. Isso, não. Muitos dizem, eu faço gargarejo com
produto, depois de escovar o dente, diz que é bom para acabar com as bactérias da boca. Esse é um assunto interessante, eu queria que você abordasse isso. As bactérias da boca nunca vão ser eliminadas. Os germes. Existem bactérias na nossa boca porque elas participam do metabolismo da boca. Existe bactéria na boca que degrada a glicose, que degradam a frutose. Tem um componente na saliva chamado ptialina. Essa ptialina começa a digestão na boca. Então isso tudo contamina com bactérias. Nas amígdalas nós temos bactérias, nas paredes da garganta, do nariz nós temos bactérias, mas são aquelas bactérias que vivem bem conosco. Elas fazem parte do nosso bom funcionamento corporal. As bactérias que causam lesão são as que causam doença. Mas às vezes, quando a nossa resistência orgânica cai muito, essas bactérias que já moram ali e são nossas amigas, vamos dizer assim, elas passam a nos agredir. Então, essa é a questão, é manter um estado normal de funcionamento, que nós chamamos de homeostase, para não ser vitimado por essas intempéries. Agora, doutor Diniz, quando nós falamos sobre garganta, nós falamos de amígdala. E eu não sei, mas de cada 10 pessoas que procuram um otorrino, uns 3 ou 4 reclamam de amígdala. É verdade ou não? O índice de reclamação é muito grande, mas, por exemplo, assim, as pessoas perguntam assim, para que nascem as amígdalas se elas só incomodam? As amígdalas não incomodam. Quando nós estamos na vida intrauterina, antes de nascer, quem nos fornece as nossas defesas, o nosso alimento, é a placenta, a mãe através da placenta. Quando nós nascemos, nós temos que nos virar. Então, o que a natureza fez? A natureza colocou em nós as amígdalas, as adenoides, o apêndice cecal, algumas placas no intestino delgado, que são chamadas placas de Peyer, que estimulam a medula dos ossos, que são estimuladas pelo próprio organismo a produzir as nossas defesas. Por isso que na época da infância é a época das leucemias, que é a forma mais comum de câncer infantil. Na infância. São as leucemias. Por quê? Porque existe uma atividade extremamente alta do funcionamento da medula óssea. Né? Então, o que acontece com as amígdalas, que chega uma hora às vezes que tu tens que operar as amígdalas e tal? Elas incomodam, por assim dizer, durante um período na vida. Dos 2 aos 4, 5, 6 aninhos. Por quê? Porque a partir de cada infecção que você tem na amígdala, você desenvolve anticorpos. Então elas não são inúteis. Agora, se esse número é demasiado alto, ou se essas amígdalas são muito grandes, que atrapalhem a sua respiração, atrapalhem a alimentação, a criança não cresce, não ganha peso, não dorme direito, está sempre magra, está sempre doente, aí é uma atitude que você precisa tomar em relação a elas. Se não, tem gente que nasce com as suas amígdalas e morre com elas. Não existe essa coisa de que a amígdala é feita para ser retirada, muito pelo contrário. Já se sabe muito bem o papel imunológico das amígdalas e não é assim que isso é abordado. Ou seja, ela é um órgão que faz parte do nosso corpo, que tem um papel tão importante. Tanto é que você nasce com ela, né, Exato. Denise? E a manutenção dela é importante. Sim, sem dúvida nenhuma. Para poder fazer uma cirurgia de uma amidalectomia, só em casos mais extremos, né, Denise? É como eu estou te dizendo, casos em que as infecções são em número muito grandes, casos em que há obstrução respiratória e casos, às vezes, de complicações, né? Você pode ter, a partir de uma infecção de amígdala, complicações nas válvulas cardíacas, no rim, principalmente, que você pode ter essas complicações à distância. Mas são doenças mais raras? Mais raros, não se vê tanto hoje. Eu, quando fiz a minha formação, ainda via febre reumática. Febre reumática. E glomerulonefrites pós-estreptocócicas. Hoje não se vê tanto mais, em função da vacinação e dos cuidados que está se tomando. Né? Mas é importante, né? A pessoa, quando tem uma sensação ruim com relação à sua amígdala, não se automedicar, né? Não, ela deve ir ao médico para ela ter um diagnóstico correto, porque a grande maioria das amidalites são virais. Mas se ela for bacteriana, com placas, ela vai ter que usar antibiótico, que é para não correr o risco de ter essa propagação da infecção para outras partes do corpo.
Ah, tá. Agora tem o seguinte, usar antibiótico não é usar qualquer antibiótico. Não, tem a sua indicação, que é o que melhor responde, e o antibiótico tem que ter afinidade com o germe que causa. Pois é. Por exemplo, um germe que causa uma meningite não é o mesmo que causa uma amidalite. Mas não é antibiótico. É né? antibióticos. A amidalite bacteriana é necessário tomar antibióticos. Agora, um profissional de saúde sabe identificar que tipo de bactéria olhando na garganta do paciente? Ele vai identificar qual é a bactéria se ele fizer uma colheita de material e olhar no microscópio. Agora, a olho nu assim? A olho nu é como a garganta dele se apresenta. Amígdalas vermelhas, crescidas, placas esbranquiçadas ou acinzentadas nos dois lados. Existe um tipo de amidalite que dá de um lado só, que é chamada de angina de Plovinsan, que é causado por um outro tipo de bactéria. Mas o quadro clínico já lhe diz o que é. É como você pegar um paciente com pneumonia. Está com tosse, está com dor torácica, está com febre, respiração curta, está com astenia, está debilitado, muito provavelmente ele está com pneumonia. Chance de pneumonia é grande. A chance de pneumonia é grande. Diniz, nós temos um minutinho para encerrar o programa. Gelado causa problema na amígdala? Inflama a amígdala? O revestimento da nossa garganta tem células que possuem cílios, que parecem uns pelinhos. Já se sabe que a bebida de baixa temperatura causa uma paralisação do movimento ciliar. A paralisação do movimento ciliar para de botar a secreção para fora. E aí a secreção fica ali em cima com bactérias que podem adentrar a parede do epitélio e causar infecção. O gelado pode causar sim. O gelado pode? Principalmente quando há uma troca súbita de temperatura. Você tomar uma coisa muito quente e tomar uma gelada logo após. Essa quebra de temperatura causa muito mal à garganta. Crianças que tomam refrigerantes gelados, tem que ter Deveria tomar levemente gelado. Gelado. Nunca na temperatura, por exemplo, que um adulto toma uma cerveja, por exemplo. É diferente a criança. Não tenha dúvida. A amígdala dela não tem a mesma defesa, Ele ainda, por ter uma tenra idade, ainda não tem a resistência esperada para esse tipo de situação. O ideal é usar a amígdala com moderação, ou seja, não muito gelado e nem muito quente. Proteger a amígdala, né? Cuidar bem dela. Ela faz parte do nosso sistema imunológico. E é um órgão... A amígdala é um bolo de linfócitos. Um bolo de linfócitos. E tem a sua função dentro da nossa defesa imunológica. Bem determinada. Tomar bastante água faz a diferença. Toda. Evitar gelado faz a diferença. Faz. Doutor Eduardo Diniz, obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez, Arivan.